Saibam quem é o reforço mais importante do treinador Fernando Diniz nesse seu início de trajetória no Corinthians. Finalmente, o atacante Memphis já tem uma previsão de retorno e entendam por quê. Mesmo reintegrado pelo treinador Fernando Diniz, o meio-campista Alex Santana ainda não foi relacionado. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Alex Santana. Entendam por quê, mesmo ele já sendo reintegrado ao grupo pelo treinador Fernando Diniz, ele ainda não foi relacionado para nenhum dos jogos. O Alex Santana acabou tendo uma reviravolta na sua passagem pelo Timão. Jogador que chegou ao clube em 2024, acabou tendo um início bastante promissor, mas aos poucos o jogador foi perdendo espaço, principalmente quando teve uma lesão que o deixou fora mais de 2 meses, isso no final de 2024. Em 2025, com a chegada do Dorival, o Alex Santana acabou perdendo ainda mais espaço e acabou sendo emprestado à equipe do Grêmio. Ficou no Grêmio durante o segundo semestre de 2025, retornou ao Corinthians em 2026 e foi avisado que não seria aproveitado pelo Dorival Júnior e passou a treinar. Ficou de janeiro até o início do mês de abril treinando separado do grupo, até que o Fernando Diniz chegou e decidiu dar novas oportunidades ao Alex Santana. Só que até o momento, o Alex Santana, o Fernando Diniz já indo para o seu 5º jogo no Timão, o Alex Santana ainda não foi relacionado. E por quê? O Alex Santana está trabalhando o seu condicionamento físico. Está sendo feito um trabalho para o aprimoramento do jogador, mesmo que ele estivesse treinando normalmente, só que é diferente, por exemplo, os trabalhos que ele estava fazendo com os trabalhos que são feitos, por exemplo, em grupos. Então, o Fernando Diniz e sua comissão técnica querem deixar o Alex Santana em plenas condições físicas para que ele possa ser utilizado o quanto antes possível. Como o jogador estava trabalhando normalmente, isso não deverá demorar a acontecer. A minha opinião, quanto ao Alex Santana ainda não ter sido relacionado por questões físicas, é a seguinte: Fernando Diniz, sua comissão técnica, estão extremamente corretos. Claro, tudo em conjunto com o departamento médico do clube, médicos, fisioterapeutas e tudo mais. O Alex Santana, ele perdeu espaços do Corinthians com uma lesão. Ele passou, aliás, a perder espaços por causa de uma lesão no final de 2024. Ele ficou mais de 2 meses parado, mais de 70 dias, e isso acabou atrapalhando muito quando ele retornou, não conseguiu ter o mesmo desempenho. Isso ainda na época com o Ramon. Quando o Dorival chegou, o Alex Santana ganhou alguns jogos, mas não conseguiu ir bem. Aí acabou perdendo espaço, o Corinthians acabou emprestando o jogador. Ele retorna e não foi aproveitado pelo Dorival. O motivo dele não ter sido aproveitado pelo Dorival, isso ninguém sabe, não foi revelado, mas existem várias versões, que foi opção técnica do Dorival, há quem diga que foi por algum fato que aconteceu envolvendo fora de campo do Alex Santana. Exatamente não sabemos e, pelo jeito, nem vamos ficar por dentro disso, mas o Fernando Diniz decidiu colocar uma pedra em cima de tudo, já reintegrou o Alex Santana, ele já está treinando normalmente com o grupo e existe até a expectativa de repente ele ser aproveitado, já estar relacionado para o próximo compromisso do Timão contra a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro ou de repente no próximo compromisso que será Libertadores contra a equipe do Peñarol. Enfim, vamos aguardar, mas o Alex Santana será reaproveitado, ganhará chance com o Diniz. E agora vamos falar sobre o reforço mais importante do treinador Fernando Diniz nesse início de trabalho no Corinthians. Eu vou explicar para vocês quem é e por quê. O Fernando Diniz chegou recentemente ao Corinthians, treinador que vem com
grandes desafios, recuperar o bom futebol do Timão, tirar o Corinthians do Z4 do Campeonato Brasileiro e, claro, conduzir bem o Timão em campeonatos importantes, como, por exemplo, Libertadores da América, isso sem falar no Brasileirão, claro, e Copa do Brasil. Na Libertadores, o Diniz conseguiu 2 ótimos resultados, 2 vitórias por 2-0, uma fora de casa e outra em casa. Estamos na liderança do Grupo E da competição. No Campeonato Brasileiro, estamos no Z4. O Fernando Diniz chegou com a janela de transferências tendo praticamente fechado há poucos dias atrás. Ou seja, não tem mais condição de se contratar ninguém. E o Corinthians não tem dinheiro. Fernando Diniz vai ter que tocar o barco com o atual elenco que nós temos. E, claro, tentar recuperar o máximo de jogadores possíveis, tirar o máximo de cada atleta que ele tem à disposição. Mas, falando em reforço, o Fernando Diniz já tem o que é considerado o seu reforço mais importante. E estamos falando de nada mais, nada menos, o Wagner Bertelli, que é o seu preparador físico. Por que o Wagner Bertelli está sendo considerado como um dos mais importantes, ou até o reforço mais importante nesse início de trajetória do Fernando Diniz do Corinthians? Vamos lá. Primeiramente, quando o Diniz chegou, uma das principais dificuldades que nós vemos no time do Dorival Júnior foi a questão física dos jogadores. Jogadores do Corinthians conseguiam ir bem no primeiro tempo e nos segundos tempos parecendo que os jogadores se cansavam rapidamente. E tivemos rumores, informações de que, por exemplo, o Memphis não estava satisfeito com a metodologia de trabalho dos preparadores físicos do Dorival Júnior, da comissão técnica do Dorival Júnior, e isso, claro, acabou criando um desgaste internamente dentro do clube. Então, esse início de trabalho do Fernando Diniz no Corinthians, quem tem um dos principais desafios e considerado um dos nomes mais importantes é o Wagner Bertelli. Wagner Bertelli, que já trabalhou no Corinthians, ficou vários anos dentro do Timão, ali no período da década de 90, então ele sabe o tamanho do desafio que ele terá pela frente. Wagner Bertelli, que já trabalha com o Diniz há um bom tempo, inclusive chegou a trabalhar na seleção brasileira com o atual treinador do Timão. Então, devido à necessidade física dos jogadores, Wagner Bertelli está sendo considerado como um dos reforços mais importantes do Diniz. Diniz que chegou com 3 nomes, 3 reforços para a sua comissão. O Wagner Bertelli, o Léo Porto e também o Lucas Vergne. Claro, todos são importantes, mas a situação física dos jogadores do Corinthians chamando muita atenção e o Wagner Bertelli terá um grande desafio pela frente. A minha opinião quanto ao Wagner Bertelli ser um dos principais reforços do Diniz nesse início de caminhada no Corinthians é a seguinte. Eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiramente, estamos falando de um profissional que é de total confiança do Fernando Diniz. Ele já trabalha com o Fernando Diniz há mais de 10 anos e justamente no Timão que ele iniciou a sua trajetória de preparador físico, de 96, aliás, de 86 até 96. Então, estamos falando de um profissional que tem uma longa caminhada, passando por vários clubes com o Fernando Diniz. O Wagner Bertelli, todo o histórico do Fernando Diniz, tem o Wagner Bertelli na preparação física. Exemplo, quando nós vimos o Paulo Henrique Ganso voltando a jogar bem, preparação física do Wagner Bertelli. Quando nós vimos o Felipe Coutinho voltando a jogar bem, preparação física do Wagner Bertelli, Germancano e vários jogadores, claro que o Diniz conseguiu recuperar. Dentro do Corinthians, parecia, aliás, e ainda existe o processo de recuperação, que todo grupo com sérias dificuldades físicas, jogadores se cansando e tudo mais. Então o Wagner Bertelli tem o desafio de recuperar esses jogadores, que os atletas consigam aguentar mais tempo, com maior intensidade dentro de campo, e claro que não se machuquem com tanta frequência conforme
estava acontecendo. O Wagner Bertelli, ele é fundamental para o estilo de jogo do Diniz, o famoso dinizismo. Muita movimentação, muita intensidade. Então é por isso que no início do trabalho do Fernando Diniz, o Wagner Bertelli é um dos principais reforços do Diniz. Para mim, sinceramente, é o principal reforço por tudo que vinha acontecendo com os jogadores do Corinthians, principalmente nos segundos tempos das partidas. Então, sinceramente, tomara que o Wagner Bertelli consiga rapidamente impor a sua metodologia de treinos, que os jogadores entendam, que a musculatura dos jogadores entendam, porque hoje em dia o futebol ele é muito físico. Se você não tiver um trabalho correto na parte física, pode ser o melhor trabalho tático do mundo que não vai funcionar. Então é por isso que o Wagner Bertelli, profissional que trabalha mais de uma década com o Diniz, hoje, nesse início, claro, até a abertura da janela de transferência, de repente chegarem novos jogadores, o Wagner Bertelli é o principal reforço do Diniz dentro do Corinthians por tudo que vinha acontecendo com as questões físicas dos atuais atletas do elenco. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Memphis. Finalmente, o atacante holandês já tem uma previsão de retorno e se tornar mais uma opção para o treinador Fernando Diniz. Falando do Fernando Diniz, logo quando ele chegou, uma das primeiras coisas que ele disse sobre o Memphis é que ele quer a permanência do Memphis. Memphis está em reta final de contrato. Faltam menos de 2 meses para o término do vínculo e sabemos que dificilmente o Memphis irá permanecer por diversos motivos. O Diniz falou que quer a permanência do Memphis, que o Memphis é uma superestrela do futebol mundial, que é importante para o futebol brasileiro ter um jogador como o Memphis, ou seja, o Diniz se declarando ao Memphis e, claro, até sobre o post polêmico do Memphis, o Diniz acabou ficando do lado do nosso camisa 10, o principal artilheiro da seleção da Holanda. O Memphis está fora desde o dia 22 de março. Jogo contra a equipe do Flamengo, empate 1-1 na Neoquímica Arena, em que ele fez uma jogadaça para o gol nosso de empate. O Memphis acabou sofrendo uma lesão muscular de grau 2 no músculo da coxa direita. Memphis que tivemos polêmicas, que já era para ele ter retornado no derby, mas um exercício errado dos preparadores fixos do clube acabaram piorando a lesão e atrasando o retorno, mas agora já temos uma previsão de quando o Memphis deverá retornar. E esse retorno dele está previsto para o dia 30 de abril, jogo contra o Peñarol pela Libertadores da América. Nesse jogo é tratado como retorno do Memphis, jogo que vai acontecer na Neoquímica Arena, jogo em que o Timão terá um grande desafio visando a competição, que somos os líderes até o momento. Existem até possibilidades remotas do Memphis ficar à disposição no compromisso antes desse jogo com o Peñarol, que será domingo, dia 26, contra o Vasco na Neoquímica Arena, mas o que tratam como praticamente certo o retorno do Memphis será no dia 30 de abril contra a equipe do Peñarol, jogo da quarta rodada da primeira fase da Libertadores 2026. A minha opinião quanto a essa previsão de retorno do Memphis é a seguinte: o Fernando Diniz quer contar com o Memphis. O Fernando Diniz trata o Memphis como um grande reforço, claro, para o seu método de jogo, para o seu estilo de jogo. Aos poucos o Diniz está tentando mudar as coisas na parte tática e, claro, tentando aos poucos implantar o seu estilo de jogo. Claro, o Diniz vai conseguir? Absolutamente, que será muito difícil nós vermos algumas mudanças que sejam mudanças drásticas em relação aos estilos do Diniz. Para mim, sinceramente, isso vai acontecer no período da Copa do Mundo, quando vai ter ali meio que uma pré-temporada para poder trabalhar. O Diniz já deixou bem explicado que ele quer contar com o Memphis, que ele quer a permanência do Memphis. É importante ele ter o Memphis nesses jogos ali, antes dessa parada para a Copa do Mundo, principalmente visando a recuperação no Campeonato Brasileiro e a manter a liderança na Libertadores. Por mais que alguns não queiram o Memphis, não queiram a permanência dele, nós estamos vendo quanto que o ataque do Corinthians está sofrendo sem o Memphis. O Memphis dá sim uma qualidade
para o nosso ataque. Claro, quando ele joga, infelizmente, nesse ano, a maioria dos jogos ele ficou fora, então não tem como, por exemplo, não assumir que o Memphis acaba fazendo falta para o ataque. Na questão da permanência do Memphis, eu já falei para vocês que, para mim, só estão esperando o contrato do Memphis encerrar. Para mim, essa história de estarem buscando empresas, parceiros para a permanência do Memphis, para mim, isso é conversa, porque o Memphis, ele criticou a política, falou que quem não quer o bem do clube tem que ir embora, tem que ir à M, e o Memphis estava certo. Só que hoje, o pessoal que o Memphis criticou ainda estão no clube. Então, para mim, sinceramente, só estão esperando o contrato dele encerrado. O Diniz vai tentar aproveitar o Memphis o máximo possível durante o tempo que ele tiver à disposição. Agora, para depois da Copa do Mundo, sabemos que aí é outra coisa. Não estou cravando nada aqui, porque no futebol as coisas mudam, mas a tendência, analisando o cenário, tudo que aconteceu, dificilmente o Memphis vai permanecer. Mas enfim, estamos falando do retorno dele pós-lesão. Temos a programação da volta dele no dia 30 contra o Peñarol e chances remotas contra o Vasco no dia 26. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!